Olá, muito boa noite. Nós vamos começar nosso projeto Atos nessa noite, último dia, né, do primeiro semestre aí. Vamos aguardar uns minutinhos para que todos juntos possam participar desse momento. Enquanto isso, já compartilhe aí, já vamos abençoar outras pessoas com esse momento que temos da edificação na palavra de Deus. Vou aqui fazer meu dever, minha missão, e eu espero que você faça o mesmo. Compartilhe para que mais e mais pessoas aí possam juntas participar desse momento. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar aquele que é Senhor nas nossas vidas, Senhor nosso que tem cuidado de nós. Pronto, eu já estou aqui mandando. Você já compartilhou? Compartilhe aí. Vamos, daqui a alguns minutinhos, dar início ao nosso projeto Atos, levando assim a palavra de Deus para mais e mais pessoas, onde juntos temos o privilégio de louvar o Senhor, né? Eu espero que o áudio esteja melhor. Nós fizemos um ajuste aí no áudio e aí vamos apanhando, vamos aprendendo juntos aí, né? Aqueles que já estão conosco, sejam muito bem-vindos. Eu espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês nessa noite, né? A noite em que temos o privilégio de poder cultuar o Senhor, privilégio de poder adorar a Ele, Senhor das nossas vidas, né? Vamos aguardar os nossos irmãos chegarem para o nosso projeto Atos. E enquanto isso, você pode escrever nos comentários, pode compartilhar aí essa live, né? Com mais e mais pessoas, abrir uma sala de vídeo. Faça isso nesse momento. Vamos juntos aprender um pouco mais aí o que Deus tem para nós. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Certamente Deus tem muito a falar com você nessa noite, né? Eu já estou fazendo isso agora, ó. Já compartilhei aqui. Pronto, abri uma sala de vídeo. Se você for lá no meu Facebook, por exemplo, você vai ver que a sala de vídeo está aberta lá. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor derrame graça abundante sobre a vida de cada um dos irmãos. A Nicinha está aqui conosco, Ana Paula, a nossa irmã Marilza, o Vigílio, o presbítero Vigílio, o menininho, o Almir. Boa noite, menininhos e menininhas do Senhor Jesus. Boa noite, Almir. A Maria está aqui conosco também, Fabiana. Compartilhe essa live. Se cada um abrir uma sala de vídeo, olha onde nós vamos alcançar e mais pessoas certamente serão aí abençoadas, né? A Vilma também, seja muito bem-vinda, Vilma, que Deus abençoe sua vida. Almir, agora não é hora de ficar mandando boa noite para a esposa, não. Tô brincando. Queridos, como é bom estarmos reunidos, ainda com essa distância, ainda com esse momento tão difícil que nós estamos atravessando, mas certamente amparados pelo Senhor, cuidado por Ele, sabedores de que Deus está no controle e de que Ele está cuidando das nossas vidas, né? Nós temos nos reunido toda terça-feira, como fazemos, né? Antigamente fazíamos de forma presencial, nas casas uns dos outros, e sempre terminávamos com nossos abraços, um momento de comes e bebes. Agora você pode fazer um momento de comes e bebes na sua casa. Os abraços, você pode abraçar seu filho, sua esposa, seu marido. Por enquanto, eu tenho muita fé que logo tudo isso vai passar, esse pesadelo passe logo, né? Mas enquanto não passa, nós temos que estar limitados aí, nós estamos aí distanciados, né? Mas Deus sabe, né? Deus está no controle de todas as coisas e eu creio que Ele há de suprir as nossas vidas, há de nos ajudar a passar por este momento, né? Como Ele tem nos ajudado. Eu estava pensando aqui, nós estamos chegando hoje ao final do primeiro semestre. Que semestre difícil, né? Esses primeiros 6 meses de 2020 foi um pesadelo para muitas pessoas e está sendo um pesadelo. E dificuldades, problemas, mas eu tenho fé em Deus que o próximo semestre nós vamos superar, nós vamos conseguir vencer como o Senhor tem nos ajudado. Tem que ter fé, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus,
Ele tem cuidado de nós, Ele tem direcionado as nossas vidas. E que tal hoje você estabelecer uma meta para o próximo semestre? A semelhança daquilo que fazemos no dia 1º de janeiro, né? No dia 31 para o dia 1º, sempre fazemos alguns votos, né? Esse ano vou fazer isso, aquilo outro. Que tal você pensar agora nesse próximo semestre algumas metas, como por exemplo, ler o Novo Testamento, ou ler um bom livro, orar em determinados horários do dia, estabelecer algumas metas, né? Eu estava pensando muito sobre isso. A nossa vida é feita de muitos ciclos, né? E nós devemos lidar com cada momento, com cada ciclo. Por exemplo, as mulheres, a SAF da nossa igreja, amanhã elas vão iniciar uma série de 30 dias de gratidão. Olha que bacana, né? Todos os dias agradecendo por diversos motivos. E se você quiser saber mais e não estiver participando conosco, manda uma mensagem aqui nos nossos comentários. Aqui a Fabiana está atenta aí, ela vai entrar em contato com você e você vai poder fazer parte aí desse time de mulheres aí que nesse mês de julho vão passar um mês agradecendo a Deus. E não só as mulheres, eu também quero entrar na onda aí, junto com elas, para agradecer, louvar e exaltar o Senhor. Vamos dar início ao nosso projeto Atos, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aí na sua casa. Deus está presente, né? Como eu lembrei de uma canção no domingo, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, Deus está aqui. Vamos orar? Vamos dar início? Pai amado, esta é a certeza que temos. O Senhor se faz presente e suplicamos que, a semelhança daquilo que o Senhor já tem falado conosco, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Pai amado, Deus bendito, obrigado pela vida dos meus amados que aqui estão, nas suas casas, ainda limitados da presença física, mas acolhidos pela presença real do Senhor nas nossas vidas. Limitados da presença física entre irmãos, mas podemos contar com a presença real, física, ainda que espiritual, em nossos corações, de um Deus grandioso que tem direcionado as nossas vidas. Pai, fala conosco nessa noite, seja adorado, nós te exaltamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, vamos começar o nosso projeto Atos. Eu quero ler um texto com os amados. Está lá em Tiago, capítulo 1. Não é o texto que nós vamos estudar nessa noite, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto. Tiago, capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 2, 3 e 4, do 2 a 4. Tiago, capítulo 1, o verso 2 até o verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui o apóstolo Tiago, ele nos exorta a ter motivo de gratidão, alegria, o passar por muitas provações, sabendo que essa nossa provação, ela visa crescimento, visa a nossa transformação. Vamos louvar o Senhor com um cântico, com um hino. Nós vamos cantar um hino bem conhecido do nosso cenário, Grandioso És Tu, mas nós vamos cantar com uma outra letra, um hino que certamente você conhece. O fato de ter uma outra letra não vai te impedir a cantar juntamente conosco. Vamos louvar o Senhor.
Senhor, grandioso és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se pensa então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Quão grande é este Deus. Que maravilha poder estar diante dele, louvando, exaltando o nome dele. Quero fazer um combinado com você aqui nesse momento. Eu gostaria que você não saísse aqui dessa transmissão. Você que está aqui participando conosco do Projeto Atos, talvez você vai ser tentado aí a querer mexer no Facebook em outras coisas, a querer ligar a televisão para assistir o noticiário, ou então fazer alguma coisa além deste momento. O meu desafio para você é que nesse tempo que nós vamos passar juntos, você adore o Senhor que se faz presente. Nós acabamos de cantar quão grande és tu. Então vejamos quão grande é o Senhor. Além disso, se você já não fez isso, compartilhe essa live aí no seu Facebook, abra uma sala de vídeo. Eu expliquei no domingo, expliquei também na quinta-feira passada. A minha intenção aqui não é ficar famoso, não é que o pastor fez um monte de coisa legal, não. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor e você está em missão. Todo crente é chamado para estar em missão. E quando compartilhamos um vídeo, assim como compartilhamos tantas coisas, né, inúteis muitas vezes, isso é muito bom. Nós estamos fazendo a missão, levando a palavra de Deus para talvez uma pessoa que está aflita, levando a palavra de Deus para pessoas que estão aí precisando ouvir desta mensagem, a mensagem bíblica, no mundo de tantas coisas ruins, de tantas mensagens que nós vemos que ferem, né? Mensagens que machucam,
a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E como eu falei que é um combinado, se você permanecer firme aí, olhando, ouvindo atentamente a palavra de Deus, se você está cumprindo a missão, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, como Ele já tem te abençoado, com o poder da palavra dEle. Ele quer falar com você. Você crê nisso? Eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de orar neste momento. Como eu disse, hoje nós estamos encerrando o primeiro semestre de 2020. Talvez ao olhar para trás, muitas são as aflições. Se olharmos para trás, as provações, as dificuldades, não estamos animados, para o segundo semestre, mas pela fé, nós devemos crer que apesar da circunstância, apesar do momento difícil, apesar da provação, Deus está conosco e vai nos dar uma jornada feliz. Nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar pelas nossas famílias, nós vamos orar agradecendo a Deus, porque olha só, já vou te dar um motivo maravilhoso. Nós terminamos o primeiro semestre e não houve um dia, seja em fartura ou na escassez, seja nas dificuldades ou na tranquilidade, não houve um dia em que o Senhor não supriu as suas necessidades. Sabe, durante todo esse tempo, o Senhor cuidou de você dando segurança, protegendo sua casa, protegendo sua família, ajudando você na sua caminhada, derramando bênçãos. E como você está agradecendo a Ele? Eu fiquei pensando muito nisso. Como eu estou agradecendo a Deus? Muitas vezes a gente acaba reclamando demais. Vamos ficar firmes no Senhor e crer que o mesmo Deus que nos ajudou até aqui é fiel para nos conduzir até o final de 2020. Talvez esse novo semestre venha com muitas bênçãos, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, Deus é o mesmo e Ele há de conduzir o seu povo. Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus. O pastor Jean está aqui conosco também, da Igreja Batista Livre. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o amado irmão, a amada igreja neste momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Tu tens sustentado as nossas vidas. O Senhor nos conduziu durante todo este ano de 2020, ou durante todo esse semestre de 2020, e tem nos conduzido, ó Pai, de forma que, apesar das circunstâncias, nós vemos a proteção do Senhor. O nosso lar está de pé. Nenhum dos nossos queridos, Pai, ainda que possa ter sofrido com a enfermidade ou alguma dificuldade, sofreu um dano maior, e o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui a boa mão gloriosa do Senhor tem nos conduzido. E pela fé, nós cremos que o Senhor há de nos conduzir durante o restante deste ano em segurança. Nós cremos nisso. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está com o teu povo, que o Senhor está conosco. Por isso, ó Pai, chegaremos em segurança. Pai, pedimos, ó Deus, que abençoe este país, o Brasil. Abençoe os nossos governantes, Senhor. Dá a eles a iluminação do alto. Senhor, que toda corrupção caia por terra, Senhor. Que toda ingerência de Satanás caia por terra. Que possamos ver, ó Pai, e ter uma jornada feliz. E que as outras nações possam reconhecer que há um Deus no Brasil, um Deus soberano, um Deus que conduz a história dessa nação. Pai Santo, nos livra, Deus, do coronavírus. Senhor, abençoe os cientistas, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, mas acima de tudo, ó Pai, abençoe para que o teu povo olhe para ti, para que as pessoas foquem os olhos no Senhor e reconheçam que toda boa dádiva vem do alto, vem das mãos do Senhor. Agora, ó Deus, que vamos estudar um pouco mais da tua palavra, suplicamos, fala conosco, Senhor. Fala, porque os teus servos querem ouvir a tua voz. E queremos, ó Pai, de forma segura, caminhar na certeza que temos um Deus que nos ama, na certeza que este Deus, o Deus maravilhoso, tem conduzido as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, nós começamos há algumas semanas, uma série
chamada Ensina-nos a Orar. Essa série é baseada em Mateus capítulo 6, onde nos fala da oração do Pai Nosso, né? A oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, quando clamaram, quando pediram a Ele, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Os discípulos não pediram para o Senhor, Senhor, ensina-nos a pregar, ou Senhor, ensina-nos como convencer as pessoas. Nos dê um método para fazer isso ou aquilo. Não. Os discípulos, ao verem o mestre, clamaram, Senhor, ensina-nos a orar. Sabe, meus amados irmãos, esse deve ser o nosso desejo o tempo todo. Senhor, nos ajude, nos ensine a orar. E hoje, meus amados, nós vamos falar, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Chegamos aí, já estamos caminhando quase para o fim dessa série, que está se estendendo aí há quase uns 2 meses, né? Não nos deixe cair em tentação. E deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar, não precisa responder se não quiser também, se quiser escrever nos comentários, não tem problema nenhum. Quando você ouve essa expressão, né, nessa parte da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, não nos deixe cair em tentação, o que vem na sua mente? Para pensar por um instante. O que vem quando você pensa nisso? Não nos deixe cair em tentação. Já pensou aí? Né? Muitas e muitas vezes nós recitamos, né? Alguns por tradição, outros por costume, falar aí a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, sem dar o devido sentido em cada uma das partes. Nós começamos a oração do Senhor, enaltecendo a glória dele, ele que é Senhor dos céus e da terra, ele que é o nosso Pai não porque escolhemos que ele fosse o nosso Pai, ou porque era um direito nosso inato, mas porque ele nos escolheu. Depois nós vimos, né, sobre as petições, né, que ele nos deu o pão nosso de cada dia, e que ele cuide de cada um de nós. E aí chegamos agora nessa parte. Não nos deixe cair em tentação. Depois de orar por provisões e perdão, vem o clamor por proteção. Então, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê o suprimento diário, o pão nosso de cada dia, o sustento. Nós pedimos para que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também as outras pessoas. E agora vem o clamor por proteção, a nossa terceira necessidade básica. Chegamos no outro grupo, né, no terceiro grupo aí das necessidades. E a sentença, ela tem 2 metades aí. A primeira, não nos deixe cair em tentação. A segunda, mas livrai-nos do mal. Tanto do pecado como dos problemas, ou ainda do maligno que manipula situações e que nos induzem a pecar. Sabe, meus amados irmãos, o realismo, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos ver que nós estamos num campo de batalha, nós estamos vivenciando algo que o inimigo não dá trégua. Mas também que nós devemos entender que temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que muitas vezes nos afasta de Deus. E é interessante, queridos, que ambas as partes aqui, elas expressam, né, tanto a sentença e não nos deixe cair em tentação, quanto livrai-nos do mal, elas expressam o mesmo sentido, elas expressam um único pensamento. E qual pensamento que é esse? É esse daqui. A vida é um campo minado espiritual. Em meio a tantos perigos, não podemos confiar em nós mesmos. Pai, preserva-nos. Pai, preserva-nos. Isso vai diferente um pouco daquilo que nós ouvimos, que é popular nos nossos dias. Siga o seu coração. Nessa de seguir o seu coração, muitas pessoas acabaram entrando aí por caminhos tortuosos, né? E se afastaram de Deus porque seguiram o seu coração. É interessantíssimo, queridos, que a oração do Pai Nosso, ela faz uma conexão com uma perspectiva de vida que encontramos nos livros dos Salmos. E aqui, queridos, o realismo, a autodesconfiança e a humilde dependência de Deus que exalam por meio dessa petição é algo que todos nós precisamos aprender.
Precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a buscar o Senhor, a depender dele, e não olhar simplesmente para a nossa autossuficiência, achando que não precisamos de Deus. Então, quando eu fiz a pergunta para você, quando você vê ali na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, o que vem na sua mente? Eu gostaria de ampliar um pouco mais o seu pensamento nesta noite. Qual é o sentido? Quando Jesus ensina para os discípulos, o que ele tem em mente? O que Jesus está querendo dizer ali para os seus discípulos? Em primeiro lugar, e antes da gente prosseguir, é importante fazer algumas considerações gramaticais dessa expressão tentação. Antes de nós caminharmos aqui sobre essa petição, nós precisamos refletir sobre a ideia dessa tentação ou de tentação. Queridos, em princípio, nós devemos entender que a palavra em si, ela não aponta para algo mal ou algo danoso, né? Ela apenas fala de uma ação de tentar, desejar, fazer, diligenciar, experimentar. A palavra no original grego, ela não traz o sentido de que traz uma conotação negativa. Né? Alguém pode dizer, por exemplo, que tentação, eu tenho o desejo, a tentação de passar no vestibular. A palavra traz essa conotação. Ou você, quem gosta de carro, né, passa na frente de uma agência e fala assim, que tentação. Mas aí logo passa a tentação quando você entende que o dinheiro não dá para comprar aquele carro. A ideia da palavra aqui, queridos, tentação, ela expressa mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo falou, né, na tentativa de ir para a Bitínia, lá em Atos capítulo 16, versículo 7. Então, olha só, quando nós ouvimos esta palavra tentação, esta palavra ela não tem, em princípio, a conotação de algo mal, algo danoso. Nesse sentido, é preciso entendamos que não existe na palavra em si, tentação, nenhuma conotação ética de bom ou ruim. Agora, ela denota a atividade que deverá ser julgada em seu mérito dentro de cada contexto, estabelecendo uma relação com o seu objetivo e os meios empregados. Só um exemplo aí do carro, né? Mais uma vez, eu posso passar numa agência e dizer que tentação, que vontade de ter, que desejo de ter aquele carro. E aí, como eu vou adquirir esse carro? Pelo trabalho honesto? Pelo suor do meu rosto? E aí Deus vai me abençoar como Ele tem me abençoado e eu consigo aquele veículo? Ou então não, que tentação, eu vou sucumbir para o mal e aí eu vou lá roubar aquele carro, ou então vou fazer alguns negócios espúrios para que eu possa adquirir aquele carro. É interessante porque Tiago ele fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, uma coisa ligada a outra levando ao mal. Então, em primeiro lugar, a consideração gramatical é entender que a palavra em si, ela não tem a conotação do mal, de algo danoso, de ser bom ou ruim. A grande questão a ser julgada é o mérito dentro de cada contexto. Isso vai ficar mais claro para nós daqui a pouco. Ainda, queridos, a palavra tentação, normalmente aí, né, essa palavra que aparece aí na Bíblia, a palavra tentação, ela, como eu disse, muitas vezes nós pensamos nesta palavra no sentido de seduzir ao pecado, ao erro. E de fato, né? Por exemplo, a serpente tentou Eva no jardim do Éden, né? Levou ao mal. E aí nós vemos, por exemplo, Satanás tentando Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Entretanto, a ideia bíblica de tentação não é necessariamente esta. O seu sentido é de colocar uma pessoa em teste, colocar uma pessoa em prova, sujeitá-la. E eu volto aqui ao exemplo de Jesus. É interessante que na tentação de Jesus ele não sucumbiu à proposta de Satanás, e Satanás ele questiona a divindade dele ao perguntar se tu és o Filho de Deus. Ou seja, no capítulo 3 de Mateus, o Senhor Deus já havia falado, este é o meu Filho amado, quando no batismo de Jesus. E agora Satanás chega dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo.
É uma proposta, é um teste, mas Jesus, ele vence a tentação com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que podemos dizer, o que pode ser feito, é entender que esse teste também pode ser aplicado com um propósito benevolente, com um bom propósito. Ou seja, fica estranho, né? Fica pesado para a gente olhar para essa palavra e falar assim, como alguém pode ser tentado e isso ser benéfico? Porque nós nos acostumamos a entender e fazer uma distinção que, na verdade, na língua original não há essa distinção entre tentação e provação. Assim, o propósito delas. Né? Muitas vezes, e aí separamos isso, a tentação que visa nos afastar de Deus e que Satanás se vale disso, a gente vai falar um pouquinho disso, e a aprovação vinda do Senhor. Mas, em suma, toda ela é uma prova, toda ela está testando a cada um de nós. Né? A ideia com o propósito benevolente é experimentar ou melhorar a sua qualidade. Né? Ela traz o sentido aqui de mostrar tanto a fraqueza quanto a franqueza do nosso coração. Essas duas palavras são bem parecidas e é de propósito mesmo. Né? A fraqueza de olhar para que nós precisamos tanto de Deus. E a franqueza e a fraqueza de perceber que sem Deus nada podemos fazer. Sabe, meus amados, no Antigo Testamento, só para ainda fazendo algumas considerações dessa palavra, no Antigo Testamento, ele usa essa palavra no termo hebraico, né, tentação, 36 vezes para se referir tanto a palavra tentação e provação em sentidos muito parecidos, e os sentidos básicos aqui, aí vem o propósito dela, né? Ou seja, inventar ou ensaiar a fazer qualquer coisa, ser motivado a fazer qualquer coisa, e experimentar ou provar alguma coisa, por exemplo, uma arma ou uma armadura, está lá em 1 Samuel capítulo 17, é a mesma palavra, né? Ainda que no hebraico a gente usa a transposição para o grego, é a mesma palavra. Lá também, provar uma pessoa, e aí este é o sentido predominante. Né? Quando nós olhamos, o Novo Testamento apresenta diversas vezes as pessoas sendo provadas. Quer ver um exemplo deles? Abraão foi conduzido a ser provado. Então, só para a gente fechar essa consideração gramatical aqui, a palavra tentação, ela está mais no aspecto de moldar. A palavra tentação é biblicamente usada aqui, se referindo a basicamente 3 sentidos. Comprovar a qualidade de uma pessoa, de alguma coisa, né? Testar a qualidade. Segundo, colocar alguém em prova ou teste, estando envolvida a ideia de aprovação ou reprovação. E terceiro, colocar alguém numa situação de prova com o objetivo específico de fazê-lo pecar. E aí é o aspecto negativo que a gente já vai falar daqui a pouco. Bom, feito um pouco essa distinção aí, só para ampliar, como eu disse, o seu conceito, né? Essa palavra tentação, na verdade, a palavra em si não tem nenhum problema, é o objetivo dela, para onde ela aponta. Né? No caso, quando Deus, é que a gente não gosta muito de aplicar essa palavra, quando Deus nos tenta, né? Então nós aplicamos, quando Deus nos prova, visa moldar, visa colocar a prova em teste a nossa fidelidade, como ele fez com Abraão e outros. Mas Satanás se vale também de situações e tenta nos afastar de Deus. E aí, falando nisso, vamos falar um pouco, um teste. Um teste. A ideia, né, de que Deus pode conduzir os crentes a uma tentação parece um tanto quanto chocante, né? Parece um tanto quanto difícil. As pessoas ficam perplexas, ficam confusas. As coisas se tornam mais claras, no entanto, quando entendemos que a tentação, o que ela significa. Então, veja, tentação, teste ou prova. Quando você pensar nessa palavra, teste ou prova, situação que revela onde alguém pode ir de maneira correta e evitar o que é errado, ou cair, aí sim, no aspecto negativo, né? O teste de direção, para onde você está indo, o que ele está moldando você. Eu coloquei para nós o seguinte: Deus nos testa regularmente
E assim deve ser, para pôr à prova o que está dentro de nós e revelar até onde já chegamos. O seu propósito é totalmente construtivo para nos fortalecer e nos ajudar a progredir. Assim, ele testou Abraão. É interessante que na revista Corrigida aparece a expressão tentou. Quando mandou que sacrificasse Isaque e depois do teste lhe prometeu uma grande bênção, porquanto obedeceste a minha voz. Sabe, meus amados, é importante dizer isso, que a Bíblia ela diz assim que o Senhor não tenta ninguém. Não tenta no sentido de levar ao mal, mas o Senhor prova, como Tiago, que nós lemos Tiago capítulo 1, os versos 2 a 4. Ao passar por provações, tende motivo de grande alegria. Então, o passar por uma prova, quando o Senhor testa, quando o Senhor nos coloca à prova, é com o propósito de nos fazer crescer. É de forma construtiva, é fortalecer a fé. É interessante que no caso de Abraão, ele não, colocado à prova, ele não titubeou. Sabe, há muitos e muitos textos, eu gostaria de destacar esse, né, de Gênesis 22, ele diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei. E é interessante que Hebreus, capítulo 11, o verso 17 a 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, e aí esta palavra é muito interessante, porque é a palavra que aparece lá, a mesma raiz da palavra quando Jesus diz lá, e não nos deixe cair em tentação, né? A palavra tentação. Quando posto à prova, o peirazo aí, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente recobrou. Mas não apenas na história de Abraão ele foi testado, né? Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 16, no versículo 4, nós vemos a questão do maná. Quando Deus enviou o maná para o povo, né, no deserto, Deus quis testá-lo a fé. Deus estava testando a fé daquele povo. E aí Êxodo 16, 4 diz assim: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. E aí vem o ponto: para que eu ponha à prova, que eu teste se anda na minha lei ou não. O que é interessante, queridos, é que a caminhada de Israel durante os 40 anos do deserto foi um teste para o povo. Muitas vezes, e a grande maioria, foram reprovados, né? Desejaram voltar para o Egito por causa das dificuldades. E quantas vezes, meus amados, nós também não temos passado aí pelas provas, pelas lutas, e será que nós estamos aprovados? Será que nós estamos conseguindo vencer os testes que o Senhor está colocando diante de nós? Deuteronômio capítulo 8, o versículo 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não guardarias os seus mandamentos. Ainda, alguém pode dizer: Deus prova porque a pessoa não é tão boa, é porque é ruim. Não, mas a Bíblia fala do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele agiu de forma muito curiosa. Deus agiu com o rei Ezequias de forma muito curiosa, porque Ezequias, o rei, era extremamente bem sucedido no seu reinado, quer nas batalhas, quer nas suas posses. Ele prosperou em toda a obra, né? Deus abençoava Ezequias sobremaneira. Ou seja, era um rei fiel, né? Ezequias, mesmo sendo um rei piedoso, ele tendo realizado a grande reforma espiritual, diz lá 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 31, diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia
lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Qual é o propósito de Deus em enviar o teste para nós? Qual é o propósito de Deus nos colocar em uma prova? Tem um propósito, né? É interessante que a Bíblia ela nunca deixa de mostrar que o passar por provações, o passar por lutas, não é passar porque Deus acordou um dia, porque Deus não dorme, né? E aí ele estava assim, eu estou bravo, ou então eu estou de mau humor, vou mandar um coronavírus sobre a vida desse povo. Misericórdia. Tem um propósito. Em primeiro lugar, a purificação. Sabe, queridos, é nesse sentido que lemos primeiramente o que o salmista diz lá no Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. A primeira parte é entender que ao passar pelo fogo é o ato da purificação, mas também o aperfeiçoamento espiritual, né? O salmista ainda diz lá no Salmo 119, o verso 67 e 71, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendeste os teus decretos. Em terceiro lugar, além de passar pela purificação, o aperfeiçoamento espiritual, a aprovação. Né? Deus submete o seu povo, somente o seu povo, a testes com vista ao aprimoramento. Né? Nós temos textos na Bíblia que mostram isso, e Tiago mesmo é um deles, né? Tem de motivo de grande alegria o passar por provações para que seja aprovado. Assim como o estudante, ele demonstra o seu conhecimento através das provas, onde ele está dando mostras da sua capacidade. Aqui o Senhor, como um grande mestre, nos coloca como seus servos, alunos, diante das provas da vida, né? Santo Agostinho, ele observou dizendo o seguinte: sem tentação, nenhum homem pode ficar provado. Ou seja, o passar por provações em nossas lutas visa também ser aprovado. Muitas vezes perguntamos, como anda a sua fé? Né? Como anda a sua fé? Está tudo bem? Só que quando está tudo muito bem, é fácil dizer, não, está tudo mil maravilhas, né? Ando com Deus, tá tudo tranquilo. Mas quando vem as provações? Quando vem as lutas? Como você reage? E aí, queridos, passar pelo fogo, passar pela provação, é a hora de demonstrar do que nós somos feitos. Né? Então, veja, o Senhor nos conduz a fim de nos testar. Mas aí, uma das coisas que nós precisamos afirmar, não é brincadeira. Não é brincadeira. Sabe, queridos, a pergunta que deve ser feita, porque até agora a gente só está falando de certa maneira no aspecto positivo, né? Mas a sentença que aparece na oração do Pai Nosso, ela aparece com uma negativa. Não nos deixe cair em tentação, ou não nos deixe cair na provação. Uai, mas se é positiva, por que não nos deixe cair em tentação? E eu coloquei a pergunta, então, se a tentação é benéfica, por que pedimos para ser livres dela? Não parece estranho? Não parece que há uma incoerência nisso? Na verdade, queridos, há três razões para pedir isso. Há três razões por detrás da negativa. Por que clamar? Não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair nesses testes, nessas provações. Em primeiro lugar, é essa daqui. Deus nos testa para o nosso bem. Mas Satanás, o tentador, se aproveita da situação para nos arruinar. É interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, nome tão bonito, né? Pedro. Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, o verso 8, ele diz assim: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, meus amados, Jesus sabia, por causa de sua experiência no deserto, como Satanás é maldoso e enganador.
Jesus queria que ninguém subestimasse ou tentasse um encontro amigável com ele. Satanás não está de brincadeira. Ele visa a nossa destruição, nos arruinar, nos afastar de Deus. Quando nós olhamos a dinâmica do Éden, por exemplo, é tão maravilhoso, é tão bonito, né? Nós olhamos para tudo aquilo. O Senhor disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo. Vocês podem desfrutar de tudo isso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem comer. E Satanás se valeu daquilo. Então o Senhor coloca a prova para ser aprovado. Infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. E ao longo da jornada, o homem vive nessa dinâmica, passando pelas provas. Em alguns momentos, Satanás se valendo das tentações para nos afastar de Deus. Eu sempre fiz uma dinâmica na minha mente, pensando o seguinte: os testes, as provações na vida do crente, visa a aproximá-lo de Deus. As tentações que Satanás se vale em muitas circunstâncias é com o propósito de nos afastar do Senhor. Em segundo lugar, além dessa dinâmica, em segundo lugar, nós devemos afirmar o seguinte: as provações em tempo de provação podem se tornar tão terríveis que nenhum cristão em sã consciência pode fazer outra coisa senão evitá-las, da mesma maneira que evitam pensar na possibilidade de um câncer e, por que não dizer, de um coronavírus hoje em dia. Sabe, meus amados irmãos, é interessante porque, baseado em ambas razões, né, Jesus estava correto em começar a oração lá no jardim do Getsêmani, quando ele disse assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava sob agonia, ele estava sob prova ali. E ele clama dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí a continuação do texto, ele termina assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E sim como tu queres. Mateus 26, 39. Tentação não é brincadeira. Sabe, meus amados, muitas e muitas vezes, somente quem está passando por uma grande agonia e provação é que pode dizer o quão difícil é. As pressões, a dor, o sofrimento são tão terríveis na vida de um cristão que, em sã consciência, a única coisa que nós queremos fazer é evitá-las. Ninguém aqui é um masoquista, ninguém aqui acorda pela manhã dizendo: Senhor, me manda lutas, me manda problemas. Pelo contrário, nós oramos dizendo: Senhor, que o meu dia seja um dia tranquilo, seja um dia de paz. E aí nós clamamos dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentações. Se eu for levado à prova, se vier as lutas, se vier os problemas, Senhor, olha, se o Senhor tiver que mandar, não manda não, mas se mandar, não me deixe cair em tentação. Mas em terceiro lugar, meus amados, o conhecimento da nossa própria fraqueza, estupidez e total vulnerabilidade em questões espirituais e a habilidade de Satanás de explorar as nossas fraquezas e aspectos similares, misturando aí os ataques frontais contra a nossa integridade cristã, com tática de infiltração e armadilhas, de maneira que, enquanto evitamos um perigo, constantemente caímos em outro. Sabe, meus irmãos, é muito interessante que eu ouvi uma vez uma expressão, alguém dizendo o seguinte: muitos de nós estamos jogando dama com Satanás, quando na verdade ele é um grande estrategista. Ele não joga dama, ele joga xadrez. E ao longo do tempo, ele, como um grande observador, ele tenta achar os pontos de vulnerabilidade, de fraqueza, visando nos afastar de Deus. É por isso, queridos, que nós olhamos na Sagrada Escritura e nós vemos o apóstolo Paulo dizer assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Eu não gosto muito daquela ideia que muitos têm a tendência de dizer: não, bate no peito, eu sou forte, eu posso vencer. E quantos, pela arrogância, pela estupidez, em certa maneira, de achar que podem enfrentar o maligno sozinho, não caíram. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos
Não é brincadeira. Satanás não está brincando. Ele não está aqui querendo fazer um joguete conosco, dizendo assim, olha, eu posso fazer um acordo. Não, ele quer te destruir. E o Senhor, então ele nos ensina a clamar, Senhor, nos livra, nos ajude contra as tentações, porque Satanás se vale dessas tentações e constantemente ele visa nos destruir. Mas sabe qual é a boa notícia? O Senhor está ao nosso lado e nos conduz. E aí, eu coloco para nós o seguinte, um remédio aí, como não cair na tentação? Né? A tentação no aspecto negativo, né? Ou cair nas provações, ou vencer as provações. É tão bom quando a gente olha e passar por algumas lutas e falar, eu consegui vencer com a assistência do Senhor. Mas há duas palavrinhas aqui, vigiai e orai. Vigiai e orai. Quando Jesus encontrou seus discípulos dormindo lá no Getsêmani, talvez você vai se lembrar dessa cena, né? Jesus foi lá em agonia de espírito, no momento mais difícil ali, ele convida os seus discípulos mais chegados para que se aproximassem, e aí ele fala para aqueles discípulos, ó, ficai aqui, vigiai comigo, né? Jesus disse para aqueles discípulos, vocês fiquem aqui, orem por mim. Isso só aconteceu lá, não acontece nos nossos dias. Lógico que acontece nos nossos dias, guardadas as devidas proporções. E aí, quando Jesus volta, né, lá em Mateus 26, 41, Jesus encontra aqueles discípulos, ó, dormindo. E em Mateus 26, 41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E desde então, quantas e quantas pessoas usam isso para desculpa, não é verdade? A carne é fraca. A carne é fraca. Eu tenho uma queda pela carne, ainda mais churrasco. Mas a gente não pode usar isso de desculpa. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos, o que gerou essas palavras foi a luta pessoal que ele travava, Jesus travava consigo mesmo, visto que a sua própria carne resistia violentamente ao Calvário, que estava às portas. Mas Jesus não estava querendo aqui por causa da dor física. Jesus não estava querendo aqui se livrar do Calvário por causa que ele seria crucificado e morto. Não, porque ali ele estava levando o pecado de toda a humanidade. A ira de Deus estava sendo moldada e caindo sobre ele. E o que é interessante, queridos, é que ainda vendo os discípulos dormindo, que embora cansados, né, haviam sido convocados para vigiar com ele e ficar acordado, né? Ou seja, significa apoiá-lo ali com a sua presença, com as orações. Nós devemos reconhecer, então, que o teste de sinceridade e realidade, ao dizer, não nos deixe cair em tentação, é expresso, né? É a disposição de vigiar e orar. É estar atento, que não sejamos vítimas da tentação inconscientemente. O vigiar aí tem um sentido, olha só, já coloquei aqui para nós. Vigiai sugere um soldado de guarda, alerta para os primeiros sinais de um ataque inimigo. Nós vigiamos contra a tentação ao observar que situação, companhia ou influências nos expõe a ela e evitando-as quando pudermos. Sabe, Martinho Lutero, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, né? E eu volta e meia eu faço uso dessa frase. Eu digo o seguinte, né? Lutero, ele dizia, né? Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça. Você não pode fazer isso. Você pode até enxotá-lo lá, ele está voando, né? Mas você pode impedir que este pássaro faça um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir que as tentações venham sobre sua vida, as lutas, as batalhas, mas você pode impedir dela fazer um ninho na sua cabeça. Descubra qual é perigosa para você e não brinque com ela, não brinque com as tentações, não ande na beira do penhasco achando eu posso vencer. Então veja, antes que faça um ninho, e olha uma coisa muito sorrateira, muito simples, os nossos pensamentos.
Nós muitas vezes somos levados, por causa das tentações, a achar que Deus não nos ama, a achar que Deus se esqueceu de nós. Somos levados a pensar em coisas tão imediatistas do aqui e agora, que nos esquecemos da bondade de Deus, do amor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses nos fala sobre o que pensar. Lá em Filipenses capítulo 4, ele diz: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. Lá em Colossenses ele fala: pensar nas coisas lá do alto. Sabe, meus irmãos, nós estamos hoje começando aqui mais um semestre. Se Deus quiser, amanhã, 1º de julho, estabeleça como uma grande meta trazer à sua mente não pensamentos positivos, não apenas isso, nós devemos nos alimentar de coisas boas, mas acima de tudo da palavra de Deus, da promessa dele, do cuidado dele, e saber que Deus nos ama apesar das provações. Vigiai, vigiai não o outro, em primeiro lugar, vigiai seus pensamentos, vigiai a sua própria vida. Em segundo lugar, queridos, orai. Orai indica o tipo de oração que Jesus tinha feito. Uma oração para fortalecimento, buscando fazer o que é certo, mesmo diante de uma relutância interna, né? Separei aí, acrescentada de várias sirenes que tentam nos chamar a atenção, nos tirar da rota, levando-nos espiritualmente contra as rochas. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes nós não queremos orar. Ah, porque a gente está ocupado demais. Ah, porque isso, aquilo, outro. Ah, porque eu já orei e Deus não me atendeu. Eu gosto muito de assistir filme, séries, né? Agora a gente está tentando aí controlar um pouco, por causa das notícias, então a gente assiste um pouco disso, aquilo. E uma das coisas que me chama muito nas séries, principalmente medievais, é aquela ideia de que se uma divindade não te atendeu, esquece ela e vai buscar outra. E tem muita gente, muito cristão, que às vezes olha: não, eu acho que não está funcionando, então eu não vou orar. Queridos, a exortação bíblica é: orai sem cessar, orai em todo tempo, buscai o Senhor em todo tempo. Então, a oração que Jesus está aqui dizendo é como um remédio para que nós possamos vencer a tentação fortalecidos. Carlos Wesley, o irmão de John Wesley, o grande avivalista, ele escreveu um hino que começa mais ou menos assim: Jesus, minha força, minha esperança, em ti lanço minha preocupação. Como eu disse, nós estamos hoje aí começando mais um semestre, né? Um novo semestre. Que tal você começar a partir de hoje a descansar em Deus? Ah, mas isso é difícil. Você não sabe, eu estou desempregado, eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando por isso. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar. Ele está no cuidado, Ele está no controle. Nós precisamos tomar muito cuidado. A tentação, que às vezes pensamos tanto vir do maligno, vir do diabo que se vale, ela pode vir por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, e acabamos sendo injustos com Deus, que tem nos dado bênçãos sem medida. É interessante que aqui em Mateus capítulo 6, Jesus nos fala sobre não andar ansiosos de coisa alguma. É a continuação do texto aqui. E aí ele nos manda olhar para um Deus que cuida dos pássaros, dos lírios do campo e que tem cuidado de nós. Você crê nisso? Você crê que Deus está cuidando de você? Eu creio. Até no meu pãozinho com margarina e o café que eu tomo pela manhã e durante a tarde, eu falo: Deus, muito obrigado. Eu me emociono, porque hoje estava no mercado e como eu agradeci a Deus que não me faltou nada durante esse semestre. E como eu estou com um coração tão grato a Ele, porque apesar da luta, o Senhor tem sustentado e tem mandado alimento diário. E quantas vezes, por causa das circunstâncias, eu tiro os olhos do Senhor e tenho visto coisas tão pequena diante da grandiosidade de Deus. Eu não estou aqui dizendo que o seu problema, que as lutas que nós passamos não são lutas que são pequenas. Não, não. É que Deus é grande demais diante delas. Se você
só comeu ovo durante 6 meses de 2020, louve a Deus. Se só tinha miojo na sua mesa, louvado seja Deus. Se tinha aí a picanha ou outro tipo de carne deliciosa, louvado seja Deus. Mas nós precisamos orar constantemente: Senhor, me livra da tentação do maligno e da tentação da minha natureza decaída, que muitas vezes se esquece de ter um coração grato diante de Ti. Para a gente terminar aqui, queridos, por razões boas, em primeiro lugar, por razões boas e necessárias, vinculadas ao nosso crescimento cristão, não somos livres da tentação. A tentação visa o nosso crescimento, né? Alguém já disse certa vez, né? Saiu errado ali, em 1 Coríntios, alguém disse certa vez que um homem, ele estava caminhando por uma estrada, e aí tinha uma pedra, uma grande pedra que atrapalhava o seu caminhar. E ele clamou dizendo assim: Deus, né, me tira essa pedra do meio do caminho. E aí ele ouviu uma voz do céu, e a voz do céu dizia para ele assim: empurra a pedra. E aquele homem começou a empurrar a pedra, e por anos e anos ele estava empurrando aquela pedra, até que chegou um dia que ele não aguentava mais, e ele começou a esbravejar, e ele começou a dizer: Deus não me ama, o Senhor não quer, não adianta eu orar. E aí ele começou a maldizer, e ele falou assim: olha, maldito o dia que eu nasci, porque essa pedra nunca saiu do meu caminho, o Senhor nunca me atendeu. E aquela voz que falou com ele disse para ele o seguinte: eu mandei você empurrar a pedra, eu não disse que ia tirar a pedra. Olha os seus braços. Vejam como seus braços estão fortes. Veja como você adquiriu habilidade para lidar com esta pedra e encontrou atalhos. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes na nossa vida, estamos pedindo para Deus tirar a tentação, nos livrar das coisas que são ruins de certa maneira, algumas provas, as pedras no caminho. Mas nós não temos agradecido a Deus porque Ele não tem livrado, mas Ele tem nos sustentado, mas Ele tem cuidado de nós, mas Ele tem nos fortalecido. E olha só, como eu tenho escutado muita gente falar, né? O coronavírus, as pessoas vão ser melhores. Opa, não é a dificuldade que torna a pessoa melhor, é como ela reage, se olhar para Deus ou para ela. Porque muitas pessoas estão diante desse cenário se valendo da corrupção, por exemplo, que é endêmica no nosso país. Então, queridos, ao passar pelas tentações, ao passar pelas lutas, agradeça a Deus. Contudo, se pedirmos pela libertação e vigiarmos e orarmos contra os ataques de Satanás, que procura situações para nos levar à queda, sofreremos menos e teremos condições de enfrentá-la quando a tentação de Satanás vier. Ainda, queridos, não seja cético, não levando em conta a tentação, nem imprudente, encantando-se com a tentação, dizendo: não, eu posso enfrentar, então eu vou encarar tudo isso. Não, mas quando a tentação vier, não duvide do poder de Deus para livrá-lo do mal. A gente vai falar um pouquinho semana que vem, nos livre e depois do mal, se Deus quiser. Não duvide de um Deus que nos guarda de tropeços enquanto você faz as suas escolhas. Ah, meus queridos, eu lembro até hoje e tenho orado muito e agradecido muito a Deus, porque muitas e muitas vezes Ele me livrou das minhas escolhas erradas. Quantas escolhas que eu fiz. Ah, mas o Senhor não é perfeito? Não, eu sou totalmente imperfeito. Motivado pela minha ganância, motivado pela astúcia, desde a juventude. E o Senhor vai me colocando de volta. O Senhor vai me moldando. Então, queridos, terminando aqui nessa noite, quando você não estiver ciente da tentação, quando você não conseguir enxergar que está dentro de uma provação, de uma tentação, ore, não nos deixe cair em tentação. Ou ore, dizendo todos os dias: Deus, me ajuda, porque se eu passar pela prova, pela tentação, que eu possa ter nota 10. E que eu não venha cair, e que eu não venha me afastar,
E quando você estiver ciente da tentação, que é uma tentação, que você ore, Senhor, livra-me do mal. E sabe o que vai acontecer? Você será liberto. Como eu disse, e eu quero terminar com isso, o capiroto, o diabo, é um estrategista. Não pense você que a tentação, que ele vai se valer de situações, virão aí as situações com aspectos ruins, dolorosos. Não, muitas vezes vão vir com um conforto, com coisas que moralmente não são erradas, mas que estão te afastando de Deus. Comece a se perguntar o seguinte: tudo isso que eu estou vendo, seja assistindo um programa de televisão, um filme, uma série, um jornal, seja nas relações com as outras pessoas, seja naquilo que eu estou lutando para possuir, um bem, um carro, uma casa, não tem nenhum problema nisso. Comece a se perguntar o seguinte: isso tudo está me aproximando de Deus, porque eu tenho agradecido a Ele, ou está me afastando dele? Eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu já não tenho tempo para me relacionar com Deus. Eu me esqueci do Senhor. Então, perceba o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo hoje, do coronavírus, do isolamento social, é ruim? É péssimo. É horrível ver pessoas morrendo, um número assim assustador. Acorda de manhã ouvindo que novos vírus aí parece que estão surgindo e a gente começa a falar: meu Deus, como vai ser? Você sai na rua, as pessoas de máscara, é horrível. Mas tem um aspecto. A gente começou a perceber que a vida é efêmera, é passageira e que nós temos que estar próximos de Deus e caminhar com Ele, e não ser seduzido com este mundo que, olha, ainda que tem muita coisa boa, né? E tem muita coisa boa para ser desfrutada, nada disso é eterno, somente a vida com Deus. Então, Senhor, se tem alguma coisa, ainda que aos meus olhos pareça tão boa, que tem me afastado de Ti, não me deixe cair em tentação, não me deixe ser seduzido. Adão e Eva, seduzidos ali por um fruto, se afastaram de Deus. Qual é o fruto que Satanás está te mostrando hoje? Você sabe disso, você não precisa dizer para mim, não precisa dizer para ninguém. Talvez é um bem que você fala: não vivo sem isso, uma pessoa, um ídolo. Ah, pastor, aquele cantor é tudo na minha vida. Será? Então a gente precisa começar a repensar, né? E se você estiver vivenciando isso, que você ore dizendo de fato: Senhor, me livra do mal, porque eu não quero perder um segundo da minha vida sem estar contigo. Como Jesus disse para Maria, e para Marta e para Maria, né? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar? Para terminar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Como é bom poder dedicar esse tempo tão precioso de crescimento, de edificação nas nossas vidas. Deus, eu quero suplicar mais uma vez que a todos aqueles que estão assistindo essa live, que a cada lar, ó Pai, que está sendo representado aqui, a bênção do Senhor venha sobre cada um deles. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. A tentação seduzidos pelos nossos olhos, pelo nosso coração, e também a tentação do maligno que visa nos afastar de Ti. Ajuda-nos a passar pelas provas, sendo aprovado e alimentado pelo Senhor. Pai, que amanhã, iniciando este novo semestre, possamos, ó Pai, estabelecer como grande meta da nossa vida o caminhar contigo. E ao findar deste ano 2020, possamos dizer: até aqui, como foi no primeiro semestre, nos ajudou o Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Guarda-nos nesta noite. Dê uma excelente noite de descanso para cada um. Que a paz do Senhor guarde o coração de cada um. E que o poder do Altíssimo nos envolva numa comunhão plena com este Deus Todo-Poderoso. Nós oramos
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Eu quero agradecer a presença de todos aqui conosco, né? Um grande número de pessoas participando, desde os nossos irmãos lá da igreja, também outros queridos aqui, que vocês sejam muito bem-vindos em nosso meio, que Deus continue falando com vocês. Quero fazer um convite, amanhã, às 8 horas da manhã, nós fazemos isso toda quarta-feira, nós temos uma reunião de oração, né, onde nós oramos, falamos com Deus. Se você tem algum pedido de oração e não puder participar conosco, coloca aqui nos comentários ou me manda no WhatsApp, certamente eu vou estar orando por você. Mas se puder participar, vamos orar juntos, vamos falar com Deus às 8 horas da manhã, até meio-dia, não, brincadeira, até às 9 horas, não passa das 9, 8h40 já está terminando. É um tempo muito precioso, falando com o nosso Pai, pedindo a Ele que nos abençoe. Eu quero agradecer imensamente. Eu não vou aqui nem arriscar falar o nome de todos aqui que estão conosco para não ser desleal e acabar esquecendo de alguém. Mas tenha plena certeza que o comentário de cada um aqui, que a presença de cada um aqui foi notada, e eu tenho certeza que Deus falou com você e Ele vai te abençoar como Ele já tem te abençoado. Que Deus guarde a noite de cada um, que o Senhor o fortaleça. Minha garganta já está sumindo a voz aqui, é sinal que eu tenho que parar aqui, né? E amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos ter a oração. Na quinta-feira, nós vamos começar nós vamos estudar, né? E eu vou começar na quinta-feira o estudo bíblico falando sobre Isaac vai se casar, né? Nós vamos ver alguns aspectos do filho de Abraão, Isaac, a sua descendência, e vai ser um momento muito oportuno também de aprendizado da palavra de Deus. Já estendo o convite aqui para você. Próxima quinta-feira, às 7 horas, eu falei 8, né? Às 7 horas da noite aqui, ainda na nossa live, nós vamos fazer a transmissão. Se você chegou depois e perdeu o nosso estudo, nós vamos colocar daqui a pouco na página no YouTube da igreja. Também aqui você pode voltar esse vídeo e assistir o restante. Que Deus abençoe a vida de todos. Tenha uma excelente noite, abençoadíssima por Deus, e um excelente segundo semestre de 2020. Logo, logo, nós vamos nos ver livres disso, se Deus quiser, e nós vamos estar fortes aí, firmes, para mais uma jornada, mas sempre lembrando que a vida com Deus é tudo que nós precisamos. O resto, as demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.